Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast, hoje com baita peso aqui. Flávio Basílio, diretor executivo da Elopar, com um currículo assim invejável, brincadeira, super legal, um cara extremamente inteligente, do bem, energia legal, PhD em economia, passou por Ministério Público da Fazenda, planejamento, segurança pública, assim, cuidou de risco de banco, é um cara que tem muita história para contar. Eu tô super feliz, obrigado por aceitar o convite, Flávio. Não, isso eu que agradeço e obrigado pela gentileza das suas palavras. Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de economia. O Flávio tem uma bagagem muito grande aqui em economia, né, de geopolítica. A gente vai falar sobre vários assuntos, cara. Serão assuntos diversos e não só normalmente como a gente fala sobre tecnologia e core, etc, tá? E Flávio, antes da gente começar, cara, fala um pouquinho de você, assim, da onde veio o Flávio, da tua essência. Percebe que você é um cara super inteligente, mas com uma origem humilde, sabe passar isso pra galera. Então fala um pouquinho de você, de onde você veio até de fato chegar numa cadeira executiva da Alopar. Não, obrigado pela oportunidade. Eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, mas criado no interior de Minas. Meu pai e minha mãe são do interior de Minas, de Três Pontas, terra do Milton Nascimento, Milton Nascimento. Wagner Tiso, então Legal. realmente é uma cidade muito acolhedora. E é, passei por várias cidades, né? Comecei estudei em Três Pontas, passei no vestibular, e aí meu pai, né, acabou sendo convidado para trabalhar numa multinacional, e a gente mudou para o sul do Brasil. Então eu fui morar em Santa Catarina, terminei o terceiro ano lá em Santa Catarina, e aí quando passei no vestibular, passei tanto na Federal do Paraná, Federal de Minas, Unicamp, e acabou que, pela questão de proximidade, fui estudar na Federal do Paraná, que foi uma baita experiência. Legal. Então, morei em Curitiba durante 7 anos, fiz um mestrado em economia em Curitiba. E nesse período também eu entrei no Banco do Brasil. Foi onde eu comecei minha carreira. Comecei minha carreira Concursado. concursado do Banco do Brasil. Eu comecei inicialmente na agência Poder Judiciário, e depois, até para conciliar com a minha experiência, com o mestrado, né, eu acabei optando por trabalhar à noite no Banco do Brasil. Fui trabalhar numa central de atendimento do banco. Então, eu atendia o telefone do banco com os investidores à noite, que era um horário que eu conseguiria compatibilizar o mestrado. Terminei o mestrado, fui fazer o doutorado na Universidade de Brasília, no UNB, e lá na UNB foi muito interessante porque eu pedi licença do Banco do Brasil, na época havia essa possibilidade, e depois do primeiro ano já de doutorado, eu conheci dois caras que entraram comigo no doutorado, e eu descobri que eles eram do Banco do Brasil. Caramba. E nessa época eu já achei que eu não voltaria para o banco, eu tinha muita dúvida se voltaria ou não para o banco, e aí estudando micro, estudando econometria, o banco tinha uma oportunidade para trabalhar com estatística, econometria, modelagem de risco. E aí foi quando esses meus dois colegas, o Gilvan e o Luiz, que são do Banco do Brasil, eles falaram: vem cá, você não quer voltar para o banco? Eu falei: mas eu posso voltar para o banco? Eu achei que eu tinha que voltar para Curitiba, e eu falei: não voltaria mais para Curitiba. E eles falaram: não, dá sim, você pode entrar. E aí foi quando eu participei do processo seletivo e fui selecionado para trabalhar na área de risco do banco. Lá fui assessor júnior, pleno, sênior. E aí, quando eu já estava desenvolvendo ainda mais a carreira, já concorrendo para ser gestor do banco, aconteceu um fato da vida, né, bastante impactante, que foi quando eu conheci a minha esposa. Legal. E a minha esposa também trabalhava com risco no Banco do Brasil. Uau. E aí a gente falou: "Bom, não estava dando". Ela já era num cargo de gerente, então ela era superior à minha posição. E naquela época aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu também já era professor da UNB, eu passei no concurso da UNB, fui professor da UNB de macroeconomia. E aí o governo naquela época, no Ministério da Fazenda, ele estava abrindo oportunidades para pessoas que conheciam a parte de finanças bancárias e de regulação bancária para ajudar o ministério. Era na época de implementação de Basileia II e Basileia III no Brasil, e quem liderava essa agenda era o Banco Central, mas o ministério entendia que precisava ter essa agenda também. E aí eles fizeram um convite para o Banco do Brasil para saber quem que poderia ir lá ser cedido do Banco do Brasil para o Ministério para contribuir com essa agenda. E como eu estava já querendo sair da área de risco pelo meu conflito de interesse Sua na época, esposa. minha namorada, e Sim, depois a gente sim. se casou, e aí sim, minha esposa, e estamos juntos e felizes até hoje, eu falei: tá na hora de sair e ver essa oportunidade. Eu fui trabalhar no Ministério da Fazenda, fui trabalhar no gabinete do ministro, Legal. responsável por essa parte de regulação bancária. E lá eu fiquei durante quase 5 anos.
E aí no ministério, você acaba conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, você vai trabalhando, vai se dedicando e as oportunidades aparecem. Então eu fui crescendo dentro do ministério, de assessor, Qual a depois tua eu fui idade ali, né, nessa época? nessa Quantos anos você época, tinha? eu ainda não tinha concluído o doutorado, eu estava com 27 vinte e anos, mais ou sete menos, anos. 26, 27 anos quando eu fui pro Legal. e eu termino o doutorado com 28, e aí eu termino exatamente ainda quando eu já estava no Ministério da Fazenda. Então eu vou trabalhando na Fazenda, depois eu assumo um papel importante, ser o representante do Brasil no G20, no Financial Stability Board, então comecei a ter uma agenda muito internacional, uma agenda bastante intensa, e aí apareceu uma oportunidade de o meu você lembra naquela época teve um ministro sai do planejamento, vai para a fazenda, teve aquelas trocas, Sim, e aí eu acabou tendo uma oportunidade de ir para o Ministério do Planejamento, legal. de como secretário adjunto na Secretaria de Assuntos Internacionais, para cuidar de uma pauta de Camex, de GSEX, que é a parte de comércio exterior, a parte de financiamento internacional, e também de atração de investimentos externos. Então foi um momento muito interessante, depois de 5 anos na Fazenda, ir para o Ministério do Planejamento e assumir essa parte internacional. Depois disso, teve aquele processo de troca do impeachment da presidenta Dilma. Sim. Depois que houve esse impeachment, acabou que eu fui convidado pelo ministro Raul Jungmann para assumir a Secretaria de Produtos de Defesa no Ministério da Defesa. Então, eu fui ser secretário de Defesa. Nessa época, eu acho que eu estava com 33 anos, 32, 33 Super anos, jovem, com baita super desafio. jovem. E foi bastante desafiador, porque eu assumo a secretaria para coordenar toda a base industrial de defesa no Brasil, então é como se fosse o MDIC da defesa. Só que mais do que isso, então tudo que diz respeito à regulação de base industrial de defesa estava lá na Tava Secretaria contigo. de Produtos de Defesa. E eu, naquela época muito ainda jovem, 5 generais subordinados a mim. Então eu acabei Nossa, tendo uma experiência riquíssima, e eu vou te dizer, talvez, depois de passar por tantos ministérios, foi um ministério que eu vi mais cordialidade, mais respeito, educação. mais educação e um dos ministérios mais bem estruturados dentro da Esplanada. Então foi um período fantástico em que a gente fez bastantes coisas. Depois a gente pode falar de gripe, podemos falar de submarino, das fragatas Guerra Tamandaré. do Tudo tudo. isso eu participei lá no Ministério da Defesa. E ainda vou dizer mais. Por incrível que pareça, eu trabalhei na Secretaria de Assuntos Internacionais, tanto da Fazenda quanto do Planejamento. Mas o ministério que eu tive mais agenda internacional relevante foi no Ministério da Defesa. Ali foi fantástico, inclusive ajudando as empresas como a Embraer a vender os seus produtos no mercado internacional, porque em defesa a gente está falando de uma relação governo a governo, são governos que compram produtos de defesa. Então, essa relação acabou sendo bastante importante. E foi uma passagem muito rápida ali que você teve, né? Na defesa eu fiquei 3 anos e É, pouquinho. não Eu é tão fiquei um pouco rápido. mais. Legal. E aí vocês devem se lembrar, houve aquele processo de intervenção lá no Rio de Janeiro e depois, ali no governo Temer, e cria-se o Ministério da Segurança Pública. O ministro, Raul Jungmann, sai da defesa e ele vai para a segurança pública. E aí, depois da gente ter feito um bom trabalho na defesa, e aí a gente pode explorar algumas coisas bastante curiosas, alguns achados que a gente tem ali, ele me convidou para ir para ajudá-lo a estruturar o Ministério da Defesa. Então, desculpa, Ministério da Segurança Pública. Aí a gente estruturou o Ministério da Segurança Pública, e aí eu fui primeiro, inicialmente, como secretário executivo adjunto, lá para a segurança, e depois, durante a greve dos caminhoneiros, houve um processo ali de saída do general Santos Cruz, ele saiu, o ministro me convidou, então eu assumo a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, um economista assumindo a Secretaria Nacional de Segurança Uau. Pública, e a gente pode falar o que esse economista Trouxe bastante trouxe eficiência ali também, de né? contribuição ali, Legal. um não policial, um não advogado, Exato, um trabalhando ali economista ali dentro. na segurança pública. Veio a transição de governo, eu volto para o Banco do Brasil como executivo voltei para a área de risco do banco, aí para assumir a parte de integração de risco, modelagem de risco, a parte de teste de estresse, voltando também minhas origens de macroeconomia. Então fiquei ali no Banco do Brasil durante esse período. E aí teve um episódio muito importante, uma das empresas do Banco do Brasil tinha um problema ali de reestruturação, ela vinha de prejuízo, 90 milhões de prejuízo, e aí eu recebi o convite do banco para assumir a presidência da BB Tecnologia. Então, vou para essa companhia, BB Tecnologia, uma empresa enorme, a maior fornecedora do Banco Brasil, uma empresa ali com 7.000 funcionários. Uau. Eu assumo essa operação, faço o turnaround da companhia, reestruturo essa companhia, e aí ela dá os dois lucros maiores da série histórica. Então, a gente conseguiu reestruturar a companhia, uma mudança bem importante, e aí depois
fiquei ali 2 anos e meio na frente da BB Tecnologia, até que o Banco do Brasil me escalou para vir aqui na operação para a Elopar. A Elopar é uma holding que ela tem dois sócios, metade é do Banco do Brasil, metade é do Bradesco, e essa holding ela tem uma série de empresas debaixo dessa operação. Basicamente é uma holding que coordena a parte de meios de pagamento, então a gente está falando ali a Lelo, que trabalha ali com Vale Alimentação, Vale Refeição, a Veloy, responsável por toda essa parte de tag e gestão de fluxo, gestão de frota, então uma empresa também bastante importante, a Livelo, dos pontos, Perfeito. e agora a gente também fez a compra da Cielo, a gente fez dentro do E processo. entrou para holding. A Cielo agora entrou também lá para a nossa operação. Foi E tem a Elo também da da Bandeira. bandeira. Então, essa é o tamanho dessa operação. E lá nós temos um colegiado, em que nós temos para cada uma dessas empresas um presidente e dois diretores executivos, um indicado do Banco do Brasil, um indicado do Bradesco, e a gente forma esse colegiado das diretorias estatutárias. Então, eu sou um dos diretores estatutários, representante do Banco do Brasil nessa operação. Seria basicamente um conselho ali? É quase um conselho, é um conselho diretor, que a gente está Diretor. falando de 3 estatutários, e esses 3 estatutários decidem as principais atribuições da companhia. Obviamente, a gente tem diretores dentro dessas companhias, não estatutários, que também apoiam a operação. É uma estrutura grande, É uma então, né? estrutura grande. A gente está falando ali considerando todo o Todo. processo, a gente está falando ali de lucro na ordem de 3 bilhões dentro de todo o ecossistema, uma operação bastante relevante, uma operação de muito sucesso. A gente está falando Perfeito. de uma joint venture entre dois concorrentes, Uhum. entre Banco do Brasil e Bradesco, que são bancos que concorrem, mas que cooperam em meios de pagamento para trazer melhores soluções para os clientes. Numa operação dessa, é 50-50 ou normalmente? Porque são dois gigantes, né? Óbvio que tem uma briga, eu quero ficar com 51%, outro 50%. Como que é uma operação dessa? Explica pra gente, assim. Ali tem um detalhe muito interessante, Ah, e é uma inovação construída. Primeira é porque a gente está falando que o Bradesco é 50,01 e o Banco do perfeito. Brasil 49,99. Ah, ok. Isso por quê? Para que a empresa não seja uma empresa estatal. Ah, Porque perfeito. se o Banco do Brasil tivesse maioria, essa empresa Estatal. seria estatal. Mas ali, como é que você estrutura? Existe um processo ali que foi estruturado, muito bem estruturado, chamado, é uma divisão desigual dos resultados. Então, embaixo aqui nós temos SAs, Ok. todas elas são SAs, e SA, por seguir a Lei 6.404, ela precisa distribuir o lucro de Ok. acordo com a proporção societária. Só que em cima, a holding ela é uma limitada, e a limitada não tem essa obrigação de distribuir de acordo com a composição societária. Então a gente tem ali um processo chamado MAPR, que ele é uma fórmula em que a gente calcula cada esforço produzido por cada um dos bancos. Então o banco ele é remunerado De de acordo com o teu acordo com o seu esforço. esforço e de acordo com a sua estratégia. Então, na holding a gente consegue ter essa distribuição desigual de resultados justamente para capturar a gente traz as sinergias que os dois bancos agregam, trazemos a escala da operação, mas não deixamos de considerar as particularidades e as estratégias de cada um dos bancos que são capturadas nesse modelo de negócio. Então é muito bem sucedido e permite com que concorrentes cooperem. Que legal, que legal. E como que é definido hoje um OKR, né? Assim, os objetivos, né, das companhias embaixo. Vocês, como conselho, enfim, na holding, definem os objetivos por empresa ou já vem isso preparado e vocês só chancelam ali? Como que é Não, hoje? isso é um processo de diálogo. Nós temos, Legal, para cada uma dessas companhias possui um conselho, então nós temos uma estrutura. Vamos pegar o caso da Livelo. A gente tem um conselho de administração, nós temos uma diretoria, que são esses três que eu comentei, mais diretores dentro da companhia. perfeito, E esse processo ele vem tanto de um debate de estratégias decorrente de cada um dos bancos, que podem colocar, e às vezes colocam as suas diretrizes, digamos assim, as suas estratégias. Por quê? Porque o APR, esse processo de sim. desigual de distribuição, permite com que cada banco adote a sua estratégia e que Hum, permite com que essas empresas sigam essa estratégia. Então, nós temos uma estratégia comum que vem do conselho, quer dizer, vem uma proposição da diretoria chancelada e debatida e aprimorada pelo conselho de administração, mas também trazendo inputs dos dois bancos sócios. perfeito. Aquilo que é particular acaba seguindo de forma exclusiva, aquilo que é comum ganha sinergia e melhora a qualidade da operação. Muito legal, muito legal. E 3 anos no Ministério da Defesa, né? 3 anos no Ministério da Defesa. Que negócio, deve ser muito legal, assim. Quais foram os principais desafios, assim, que você encontrou no início e pro meio e fim, assim?
Olha, foram inúmeros os desafios. O primeiro desafio foi perceber que a gente tinha ali um gigante adormecido. Defesa no mundo inteiro ela é relevante. No Brasil ela não tem esse papel relevante. Apesar da gente ver as Forças Armadas atuando em várias atividades, a gente não percebe que política industrial tem tudo a ver com Forças Armadas. Os Estados Unidos, muitos, e eu venho de uma tradição, obviamente, eh, fiz economia, como eu Sim, falei, pegada em economia, mas então, dentro da tradição, a gente sempre fala livre mercado. A gente sempre busca que as empresas têm que adotar o livre mercado, só que elas esquecem que na defesa não existe livre mercado, porque não são consumidores quem compra, são ok, governos. perfeito. E dentro da defesa, todas essas operações elas não estão sujeitas às regras da OMC. Então, basicamente, você pode fazer uma política industrial indutiva e isso transforma várias atividades. Aí eu vou pensar, vamos pegar o caso do Vale do Silício. Vamos pensar IBM, vamos pensar Apple, pensa Amazon, pensa o Google. Todas essas empresas, e a gente pode pensar em Nvidia, qualquer uma dessas grandes empresas americanas, elas têm muito investimento da defesa. Então, grande parte dos projetos disruptivos que geram depois transbordamentos e que tem a dualidade entre o civil e o militar, saem da defesa. Vamos pegar alguns exemplos. A gente tem um departamento dentro do governo americano, dentro do Departamento de Defesa americano, chamado DARPA. A DARPA ela só é responsável por projetos disruptivos. Vamos trazer alguns dos exemplos de produtos que a DARPA trouxe para a gente. A internet, o micro-ondas, Pô, a Siri, lá a Siri a também. Siri vem lá, o Google Caramba. Maps, a computação quântica. Então, o que acontece? O governo americano ele banca o principal risco dessas empresas, que é o risco de demanda, o risco de desenvolver o produto. O governo, nesse processo, o que ele exige? Ele exige a propriedade intelectual e exige o poder de veto de transferir ou de vender essa tecnologia para quem eles entendem que não deve ser vendido. E ali a gente tem uma série de produtos relacionados a fibra de carbono, a GPS, todos esses produtos vêm de uma política industrial baseada em defesa. E aí, quando eu estava falando da defesa, o Brasil aprendeu a fazer isso, mas esqueceu. Porque a gente pode fazer uma política tecnológica e pode fazer uma política indutora também na defesa. Um exemplo disso é a Embraer. A Embraer ela é sustentada e grande parte das transformações dos produtos da Embraer vem de projetos militares. Vamos pegar o caso do fly-by-wire, que a gente vê em todas as Sim, aeronaves, sim, sim, sim. vem do projeto AMX com a parceria com a Itália. Então, Hum, esse é o processo. Agora, com o Gripen, a gente está adquirindo a tecnologia supersônica. Daqui a pouco a legal. Embraer vai ter Perfeito. maior tecnologia. Vamos pegar o caso, inclusive, da Que- VEG. A VEG é uma empresa que estava fora desse mercado, não entrava em defesa, a gente fez um incentivo para que a VEG entrasse. A VEG é uma das principais produtoras de eh, motores elétricos do mundo e a gente estava no nosso submarino comprando produto francês. Aí a VEG entrou para ser um dos fornecedores. Isso gera sinergia, gera transformação e depois a gente consegue conectar a empresa. Observe, inclusive, o projeto que nós temos de avião elétrico entre VEG e Embraer, que tem um potencial enorme. A gente está falando de duas gigantes brasileiras que podem contar com apoio militar, podem contar com apoio estratégico para desenvolvimento de produtos, e essa é uma política industrial que a gente tem a oportunidade de fazer, está fora da regra da OMC, exatamente como o americano faz, Faz. mas ele não fala que faz e fala que a gente tem que seguir o livre mercado em todos os momentos. O livre mercado é sempre muito bom, mas observem que para produtos disruptivos que envolvem tecnologia, esse apoio governamental é fundamental. Aquilo que a gente chama de tríplice hélice é universidade ou academia, empresa e governo para financiar e para estimular essas transformações. E ali que a gente começou a fazer uma transformação. Então, por exemplo, defesa no Brasil não fazia parte da Camex. Se eu te falar que colete à prova de bala e biquíni usavam a mesma nomenclatura comum do Mercosul e o mesmo processo tarifário, Nossa, não brinca. é um exemplo para a gente mostrar das incoerências. Então, a gente precisava trabalhar com produtos Faz. militares fora do escopo da OMC para gerar justamente uma política industrial efetiva. E isso fez com que a gente atraísse novas empresas e permitisse reestruturação de todo o arcabouço institucional dos produtos militares. Então, reestruturando políticas, reestruturando legislação. Inclusive, falando de legislação, assim que eu entro lá na defesa, eu percebo que a agenda internacional ela é super importante. Essa venda de produtos. Eu tive várias reuniões com várias empresas brasileiras negociando diretamente com os países que compravam.
E isso não era permitido na legislação brasileira. A gente teve que mexer na legislação para permitir com que o agente público, no interesse da defesa, em produtos estratégicos de defesa, na Lei 12.598, permitisse com que a gente apoiasse essas empresas a vender seus produtos. Isso, na verdade, se você lembrar, no próprio Caça, quando a gente foi comprar e acabou selecionando o Gripen, Uhum. você lembra, o Sarkozy veio aqui vendendo Sei, veio produto aqui, francês, sim, o Bush veio aqui, sim, a sim, gente sim. depois, todos os principais presidentes se envolvem, né, nessa negociação. Por quê? Porque isso é estratégico para o país. E o Perfeito. Brasil não estava fazendo isso. É Agora isso. começa a fazer. Que legal. E você teve participação disso? Sim, Total. literalmente. Foi o período que a gente reestruturou e reinseriu a Secretaria de Produtos de Defesa dentro desse processo. Ou melhor, reinseriu não, e colocou lá dentro desse processo. Acho que o ministro Jobim tinha feito um baita trabalho, e a gente conseguiu avançar nesse trabalho depois, colocando as bases institucionais para permitir uma política industrial baseada em produtos de defesa. Produtos de tecnologia que podem, obviamente, ser vendidos para o mundo afora, como a gente está vendo o KC-390 sendo Perfeito. comprado agora É e isso. entrando na OTAN, que é um Exato, ponto exato. fundamental. Uma coisa assim que é extremamente questionada, né? Hoje a gente pega o exército brasileiro, por exemplo. Ah, você tá andando numa avenida, enfim, você vê a galera do exército pintando calçada, assim. Por que a gente não coloca essa galera para aprender inteligência artificial, tecnologia quântica? Hoje, assim, qual é a tua opinião, assim, sobre isso? Eu Por acho que 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 não houve uma... a gente tem uma miopia como Exato, país, porque o exército ele é super importante na parte de segurança cibernética. A capacitação do exército hoje, nessa área, é extraordinária. A gente tem, por exemplo, o IME, que forma um dos melhores, uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. ok, A gente tem o ITA, que perfeito, fala por si só. sim, Mas a gente então tem o conhecimento, só que a gente não consegue aproveitar esses arranjos institucionais para fazer a tríplice hélice, ou seja, pegar com que empresas possam trabalhar lado a lado com militares. Porque é o que acontece nos Estados Unidos. O civil trabalha ao lado do militar e o militar trabalha ao lado do exatamente. civil, porque isso gera colaboração, isso Perfeito. gera sinergia. Isso que o Brasil precisa fazer, aproveitar o conhecimento que nós temos para avançar nessas parcerias, nesse modelo de tríplice hélice. Porque conhecimento nós temos e produtos para serem desenvolvidos nós temos. E não são poucos. São inúmeros os processos que nós temos aqui que valem a pena a gente até contar. Aí a gente pode até entrar, tem duas histórias muito Conta, boas conta aqui pra para a gente. gente contar. Uma delas, eu não sei se vocês já ouviram falar do Almirante Álvaro Alberto. Sim, claro. O Almirante Álvaro Alberto foi um dos grandes, ele é um dos grandes responsáveis pelo processo de construção do projeto nuclear brasileiro. Aí eu vou contar uma coisa que poucos sabem. Não sei se todo mundo já ouviu essa história, mas o Brasil teve uma operação secreta, chegou a entrar na Alemanha de Hitler e pegar Não o sabia. projeto do nuclear alemão e trouxe aqui para o Brasil. Quando ele trouxe aqui para o Brasil, aí a gente vai entender o que é verdade ou não. Eu acredito na história, que é basicamente o seguinte: o Brasil entendeu que o caminho que a Alemanha estava usando não era o caminho adequado. E o Brasil buscou um novo caminho para fazer as centrífugas de enriquecimento de urânio. Elas estão aqui em Aramar, do lado de Sorocaba. O Brasil hoje tem a melhor centrífuga de enriquecimento de urânio do mundo. Uau. Ela fica aqui, por quê? Porque ela levita, ela não tem atrito. Essa é uma tecnologia brasileira que vocês vão falar assim, ela é feita para fazer bomba? Não. Ela tem uma aplicação hoje em medicina fundamental para a parte de tratamento de câncer, de isótopos. Então, olha como a gente poderia ter hoje, na defesa, num projeto nuclear, apoio de grandes hospitais trabalhando em conjunto para o Brasil ser uma referência, por exemplo, no tratamento de câncer. Esse tipo de questão, a gente olha os militares e vai falar: vai discutir história, vai discutir golpe, vai discutir limpar meio fio, pintar meio fio. Na verdade, o que a gente tem que ver? Que ali tem muita oportunidade. A gente tem oportunidades de quê? De trabalhar para um ecossistema que poderia transformar o Brasil numa potência muito mais forte do que ela, Isso do que ela, do que ela, do que ela hoje é. Então a gente tem que exercer esse poder e usar esses arranjos para a gente ter um país mais, digamos assim, mais tecnológico e mais desenvolvido. muito legal. Voltando para tua carreira aqui de banco, né, e risk, etc. Eh, como que é a área de risco de um banco, assim, né? É complexo? Quais são as principais análises que devem ser feitas, que são feitas? Como que... A área de risco de banco, ela é muito baseada, obviamente, em modelos matemáticos, modelos estatísticos, em macroeconomia, mas talvez, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender dentro da área de risco é
a pergunta "e se?". Um bom gestor de riscos, ele tem que fazer a pergunta: "E se isso acontecer, qual é a consequência?". Então, a área de risco ela é super técnica, a gente está falando de modelagem de risco de crédito, a gente está falando de uso de dados, risco de mercado, a gente está falando de montar curva, estruturar curva, cada banco tem a sua curva de Perfeito. juros. Então, isso tudo faz parte, obviamente, de uma estrutura de área de risco em que a gente tem pessoas muito bem capacitadas e qualificadas com expertise em finanças e expertise também na parte de economia e matemática. Acho que isso é fundamental. Mas eu diria, se você pensar qual é a qualidade principal para um gestor de risco, na minha visão ele tem que perguntar: "E se?". E se eu te dar um exemplo prático de como um gestor de riscos, ele pode transformar, de fato, para qualquer atividade de risco que ele vai desempenhar, eu posso dizer o seguinte: quando eu estava na Secretaria Nacional de Segurança Pública, eu assumi, durante a greve dos caminhoneiros, um desafio enorme. Então, vocês lembram como é que Você foi. liderou essa parte, né? Eu fui um dos que participou, né? Ah, Foram vários atores, né? Tinha o ministro, tinha legal, legal. o delegado-geral da polícia, o Rogério Galoro, a gente teve também o Renato na PRF, então era um conjunto de atores, eu era um dos atores que estava ali colaborando dentro desse processo. Mas uma coisa importante é a pergunta "e se?". E aí eu vou te contar uma história de como que isso faz sentido. Eu estava almoçando em Brasília, e aí foi surreal essa questão, porque eu estava almoçando, eu não lembro até hoje quem que era o colega da Caixa Econômica Federal que me disse que havia uma expectativa de invasão no Ministério do Planejamento. Uma expectativa de invasão e como era comum, depredar. Eu tinha vivido isso na Fazenda. Dentro da Fazenda, durante o governo Dilma, invadiram o Ministério, a gente ficou trancado lá, porque Ah, quebraram é? e invadiram o Ministério da Fazenda. Eu vivi isso. E eu sei quanto isso é complexo e quanto isso era problemático, e isso para mim me incomodava, assim, como assim autorizar a invadir uma área, de segurança, uma área estratégica para o Brasil, como o Ministério da Fazenda. Perfeito, sim. E aí esse colega da Caixa Econômica, eu peço desculpa, porque eu não lembro quem foi esse colega, num almoço com colegas do banco e da Caixa, ele me contou que havia uma expectativa de invasão do Ministério do Planejamento na época, acho que se não me engano era Vila Campesina, era algum grupo social, que iriam manifestar exercendo o direito Sim, constitucional sim, deles, sim, mas sim. ele tinha uma Iria expectativa invadir. de invasão do ministério. Aham. Eu falei assim, aí eu fiz a pergunta: "E se? E se isso for realmente correto?". Aí eu cheguei lá na Senasp, perguntei para o meu diretor de segurança de inteligência, ele era um delegado da Polícia Federal: "Vocês estão sabendo disso?". Ele falou: "Não, não tem nada na inteligência que falava". Liguei para o secretário de segurança do Distrito Federal: "Você está sabendo disso?". Ele falou: "Também não". Eu liguei para o comandante da PM do Distrito Federal: "Você está sabendo disso?". "Também não estou sabendo disso". Falei: "E se?". Aí eu fui no ministro. Falei: "Ministro Juma, está acontecendo isso, tem uma expectativa". Ele falou: "Flá, mas e aí, o que que você quer fazer?". Eu falei: "Eu quero colocar tropa na esplanada". Ele falou: "Mas nunca aconteceu isso, nunca Não, colocamos tropa na esplanada. Essa e responsabilidade se? é do Distrito Federal, é a polícia do Distrito Federal que tem que fazer". Eu falei assim: "Ministro, mas e se invadir?". Aí ele falou: "Então vai lá falar com o general Etiguan, lá no Gabinete de Segurança Institucional". Fui lá, falei com o general Etiguan, falei com o general Stumpf e com o general Etiguan, e o general Etiguan falou: "Não, Flávio, você tem razão". Aí ele me deu autorização, ligou para o ministro e falou: "Ministro, Flávio tá certo. E se?". Aí o que que acontece? O ministro que tinha que autorizar, a gente colocou pela primeira vez a Força Nacional na esplanada. Nunca a Força Nacional tinha atuado na esplanada. Aí eu fui lá no batalhão, lá em Brasília, ali perto do Gama, a gente tem um batalhão, fizemos a preparação da operação, e eu lembrei de um grande amigo, o Brigadeiro Fiorentini, um Hum, grande amigo lá da aeronáutica, e que ele falava o seguinte: quando você tiver uma situação de violência, violência sempre gera violência. Mas se você tiver um grande empoderamento, gera compreensão. Ninguém avança. Então, quando ele percebe que a força que pode reagir ela é é muito maior. grande, não acontece a violência. E aí eu falei assim, ele tem razão. O que que eu fiz? Falei, tropa de choque, bem postada. E dei orientação. Falei, são manifestantes que vão exercer o direito constitucional, mas que podem ultrapassar aquele direito em algum momento invadindo. Falei assim, não é para ter nenhuma ação de violência. Eu quero que tratem todos eles que vierem aqui Educação. com respeito e educação. São cidadãos que estão exercendo Que seu direito. legal. Mas, eu falei, ao mesmo tempo a gente vai estar com a tropa de choque postada. E foi o que aconteceu.
Aí fizemos essa pré-eleição, tudo durante a madrugada, deu 5 e pouco da manhã, eles tentaram invadir o bloco O lá do Ministério do Planejamento. Chegaram lá, deram de cara com a Com Força choque. Nacional. Eles correram pro bloco K do Ministério do Planejamento, que o Ministério do Planejamento ele tem 2 blocos na esplanada. Chegou lá, de cara de novo com a Força Nacional. E aí não tivemos a invasão. Desde então, a gente teve uma série de manifestações e eu coloquei em todos os momentos muita tropa na esplanada. Eu não tive um incidente durante o meu período na secretaria. Por quê? Porque eu usei muita força para ter o quê? Para ter o poder dissuasório para não ter nenhum evento. Então nós não tivemos nenhum episódio e a partir disso a gente mudou, revisitou também a estratégia de, digamos assim, de atuação dentro da força, dentro da esplanada. E aí, obviamente, o mérito vem muito do ministro Jugman, que acreditou e que teve a coragem de a gente colocar pela primeira vez a Força Nacional dentro da esplanada e não tivemos nenhuma Dia intercorrência. 8 de janeiro não teria acontecido. Eu Ali acredito que se aquele você tivesse uma grande força para fazer o processo suassório, esse risco seria muito mitigado. concordo com você. Bom, tem várias perguntas aqui, inclusive eu quero fazer uma sobre geopolítica, mas eu vou O risco que eu estou dizendo é de invasão, né? é claro, sim, é Claro. óbvio. Vamos falar de empreendedorismo, assim. A gente tem uma galera que está assistindo a gente aqui e que quer, de fato, ir quer abrir teu negócio, quer, sei lá, focar na tua ideia, enfim. Mas hoje é um CLT, né? Ou é um concursado, né? Muitos, assim. Que dicas você dá, assim, para essa galera, né? Conseguir sair do CLT, do concurso público ali, pausar por 2 anos, acho que tem 2 anos, se eu não me engano, consegue pausar por 2 anos, enfim, pedir licença Depende do do ministério, né? ministério. Ou da Eh, carreira. quais dicas que você dá, assim, com essa baita bagagem que você tem, principalmente em economia, né? Eu diria o seguinte: o maior risco do empreendedor é o risco de demanda. Demanda. É o risco de demanda, que é o que a DARPA faz. Ela pega o empreendedor, pega uma startup nos Estados Unidos, ali dentro do Vale do Silício, o que ela faz? Eu garanto ter o risco de demanda. Então, o principal desafio que qualquer empreendedor tem é entender a sua demanda. Ele tem que entender o seu mercado. Depois disso, ele vai ter que analisar se ele vai ter caixa suficiente para suportar a sua operação. E aí, nos Estados Unidos, a gente tem taxas de juros muito mais baixas do que no Brasil. Então, vamos pegar a Selic aqui com previsão de chegar agora passados os 16%. Essa é a expectativa que a gente tem pelo Focus. É muito difícil você financiar com capital de terceiro. Então, você vai ter que usar recursos próprios para fazer um empreendimento. Então, grande parte faz uma vaquinha ou para arrumar o sócio, ou vende um carro, vende alguma coisa, pega uma economia de CLT que ele tem para tentar abrir o negócio. E aí ele tem muito risco, ele vai ter risco relacionado à parte legislativa, ele vai ter risco relacionado ao próprio negócio. Então, a primeira coisa é entenda muito bem o seu mercado. Entenda se você tem demanda. Faça uma pesquisa aprofundada. Não avance no mercado sem você ter muita consciência. E estude também, a gente tem exemplos de estatísticas, qual é a taxa de mortalidade do seu negócio. Eu vejo, por exemplo, que muitos empreendedores no Brasil Bom ponto. entram, por exemplo, para mercado de restaurante. É um dos piores mercados do mundo. A taxa de mortalidade ele bate 80%. Em 2 anos, 80% dos restaurantes fecham. Então, é esse mercado que você vai entrar? Olha qual que é a taxa de mortalidade das empresas, analise, faça a pergunta, e se? E se isso acontecer, eu estou preparado para suportar ou não estou preparado? E essa questão de se, que é o que todo mundo chama de análise de cenário, faça o básico, pergunta, você mesmo se pergunte, o que pode acontecer? Coloca no papel o que você acha que pode acontecer e esteja pronto para enfrentar. Se você responder, ver que tem capacidade de enfrentar o risco de demanda, que é o primeiro ponto, que você tem caixa para suportar pelo menos o início da operação, e você consegue responder essas primeiras perguntas de si, ou seja, se isso acontecer, se isso der errado, e você estiver pronto, aí você invista. Se não, pega esse teu dinheiro e bota na Selic, que ela está rendendo 16% ao ano, e aguarde o melhor momento. Uma dúvida, assim, qual foi a maior taxa de Selic que o Brasil já pagou? Você Ah, lembra não, a disso? gente já teve no Plano Eu não Real acima de lembro. 40%. Nós já 40%? tivemos acima de 40%. Então, claro, se a gente for pegar digamos assim, histórico recente, a gente está agora no momento agudo de taxas mais altas, mas a gente teve no governo Fernando Henrique taxas acima de 40%. Caramba, Estou 40%. falando do Plano Real, né? Do No Plano Real real. para cá, Hã. Plano Real, lembrando que ele começa, a URV é lançada em 28 de fevereiro de 1994. Então, de lá para cá, a gente teve taxas mais elevadas,
Mas no futuro, digamos, desculpa, no momento mais recente, agora a gente está num momento um pouco mais agudo. E há a possibilidade de um refurbishing, de um novo plano real, de uma mudança novamente de moeda, Ah, não para um acredito. para um dólar novamente ou não? Não, primeiro que isso é Porque muito isso foi uma ruim. baita É, oportunidade lá atrás, cara. na verdade o Brasil nunca teve câmbio fixo, isso também é uma Ah, ilusão. O Brasil inclusive chegou a ter um momento do real para o dólar cair para 80 centavos. Se a gente for pegar a história do Banco Central, a gente vai observar isso. O que a gente teve de genial no plano real foi basicamente você dar a ideia para a população que tinha um câmbio fixo ou que perfeito. você tinha ali uma âncora para de fato você ajustar as expectativas, convergir as expectativas dos atores. Uhum. A gente teve ali um regime cambial chamado crawling peg, que era de bandas cambiais, e obviamente ali flutuava pouco, Bem e aí pouco. a gente quando chegou depois, 98 para 99, né, teve eleição, muda o governo, quer dizer, Fernando Henrique II entra, e a gente tem a maximalização do real, porque aquele modelo não era sustentável. Por que não era sustentável? Porque quando a gente tem um câmbio muito apreciado, a gente tem que olhar nosso balanço de pagamentos. Lá no balanço de pagamentos, a gente estava numa situação de déficit em transações correntes, ou seja, nós estávamos importando mais bens e serviços do que exportando. Isso faz com que, no última análise, a gente perca reserva, a gente tem uma deterioração das reservas internacionais e isso vai saindo do país. Como você tem pouca reserva, em algum momento você não sustenta esse modelo. Então, falar que um modelo de câmbio é 1 para 1 ou 2 é bom, eu tenho minhas ressalvas, porque isso é bom por um primeiro momento, porque você aumenta o poder de consumo, ou poder de compra do consumidor, mas tem como repercussão uma perda de competitividade para as nossas empresas. O produto também acaba sendo menos vendido no mercado internacional, e o resultado disso é que a gente tem uma deterioração de balanço de pagamentos, algo que não é muito desejável. Excelente, excelente ponto de vista. O dólar você acha que tem um teto? Ou Ó, dólar digamos assim, né? Existe aquela máxima que Deus criou o câmbio para desmoralizar os economistas, né? Então a gente não consegue ter uma visão de câmbio. Eu diria que a visão mais adequada é você olhar o comportamento atual e pensar na, na margem. Então, o Focus hoje está entendendo que a expectativa de câmbio para nós no Brasil é em torno de 6. Eu diria que tem fundamento para isso, porque o Brasil tem acumulado reservas internacionais, a gente está falando de reservas internacionais ali batendo ali perto de 400 bilhões de dólares, então o Brasil tem um colchão de reservas internacionais muito forte. Os fundamentos são robustos para nos dizer que o câmbio nessa magnitude ele é um câmbio sustentável, então se eu tiver que fazer uma previsão, eu seguiria em torno de 6. Agora, isso significa que mês que vem eu não posso ter alguma coisa? O câmbio é volátil, o câmbio é flutuante, o Brasil adota o regime de câmbio flutuante. Então a gente não pode dizer que ele não vai oscilar ao longo do tempo, mas a gente pode dizer sim que o câmbio atual ele é um câmbio que está num nível adequado para atrair importação de bem de capital, para assegurar a competitividade dos produtos brasileiros e, obviamente, gerar, digamos assim, uma situação econômica mais estável. perfeito. E como que essa guerra, né, entre Estados Unidos, lá, a Rússia, enfim, como que o Trump impacta em tudo isso, que de fato impacta negativamente o Brasil ou não? Impacta, com toda certeza. Na verdade, o Trump ele pode trazer muitos problemas, mas a gente pode observar também trazer as oportunidades. Quais são elas? Vou dar um exemplo. Toda vez que a gente está falando agora desse conflito com a China, a gente tem visto. Aqui no Brasil, infelizmente, isso ainda está como pano de fundo. Alguns atores já trazem isso como relevante, mas eu queria chamar a atenção. A parte mineração, mineral crítico. Você vê que o Trump, quando ele vai falar de Ucrânia, ele fala para os Zelensky: eu quero ter acesso à terra É rara. isso aí. A China é um dos principais países que tem reserva de terra rara. E o que é terra rara? Terra rara é um mineral essencial para a transformação energética do mundo. É um mineral essencial para as novas tecnologias. E o Lítio. Brasil, lítio, terra rara, nióbio, ou seja, todos esses produtos são essenciais para a transformação. Não existe, por exemplo, foguete, não existe turbina de avião sem nióbio. Isso é Perfeito. fundamental. Então, se eu vou falar de transformação tecnológica, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil tem reservas super relevantes, super estratégicas de todos esses minerais críticos. E aí vem a questão. Quando a gente aprendia lá no ensino médio de mineração, a gente já falava que era indústria extrativista, indústria de baixa intensidade tecnológica. Isso não é verdade. Se a gente for ver hoje uma Vale do Rio Doce aqui no Brasil, todos os equipamentos dela são robotizados, usam inteligência artificial, a capacidade de exploração é importante.
E nós não podemos confundir mineração com garimpo. Garimpo é ilegal, é vinculado ao narcotráfico, é vinculado ao crime organizado. Agora, a mineração não. A gente tem que separar. E o Brasil poderia avançar numa estratégia muito importante na parte de mineral crítico e trazer o apoio dos dois países, seja dos Estados Unidos ou mesmo da China, para investir aqui no Brasil, porque essa transformação energética, o Brasil tem um diferencial competitivo, mas ele precisa explorar isso. Então, quando a gente vai falar, tem a questão, obviamente, de barreira comercial, existe uma série de questões que podem atrapalhar a economia brasileira, seja pela questão do aço, se ele colocar a tarifa no aço, né, uma taxa de exportação no aço, a gente vai ter um problema, isso impacta a nossa indústria aqui, mas a gente pode trazer uma agenda propositiva. Perfeito. Vamos trazer aqui opções, porque a parte mineral no Brasil, o Brasil é um país relevante. E eu vou além mais. Temos oportunidade de pesquisa. A gente precisaria até aprimorar o nosso marco institucional, porque hoje no Brasil a gente tem menos de 3% do território brasileiro mapeado em escala realmente de proximidade, para a gente ter a localização exata de qual é o mineral que está disponível. A nossa escala é uma escala muito Muito bem. ampla. A gente deveria investir e mapear melhor o nosso subsolo, porque oportunidades aqui são enormes e o Demais. Brasil ainda tem um diferencial competitivo na parte de hidrogênio, que a gente consegue ter hidrogênio verde. Algo que também, junto com mineração, junto com transformação energética, o Brasil pode ser um player relevante nessa nova geopolítica, que aqui tem oportunidade, a gente tem que olhar por esse prisma. Uma das oportunidades foi o próprio ouro, né? Eu comprei, assim, invisto desde os meus 20 anos de idade. Minha primeira casa eu comprei com 20 anos de idade, lá atrás. E eu comprei ouro no começo do ano, acho que eu sempre comprei ouro, né? Todo ano, mas essa última vez que eu comprei em janeiro, paguei acho que 250 gramas, 90 mil, alguma coisa. Eu vendi ontem por 140 mil. O ouro, assim, absurdamente, e continua subindo, né? Essa é assim, você acha que é um bom investimento, O né? ouro, no longo No prazo, longo prazo? não, Não, não. Quando a gente olha o retorno comparado do ouro versus contra tanto Standard Poor's 500 ou mesmo perfeito. contra uma NTNB, ele tem rendimentos menores. O que pode acontecer em momentos agudos a gente ter Mas uma busca para o ouro ou em alguns momentos, mas quando a gente olha no longo prazo, eu diria o seguinte, ainda mais aqui no Brasil, nada supera a NTNB. a Rússia está comprando toneladas e toneladas de ouro, né, todo dia. É, Eu a vi um China também artigo faz China, isso, mas para influenciar um pouco, tentar influenciar, lembrando que eles têm reservas disso. A China acabou de descobrir também uma baita reserva de ouro. Mas eu diria que não é essa ideia do padrão ouro, essa ideia lá baseada lá no início do século no século passado, né, a gente já ela não se sustenta. Eu diria que, se a gente for ver, o que sustenta uma economia forte no longo prazo são duas coisas: tesouro forte, ou seja, contas fiscais estáveis e tá. seguras, e poderia militar. Por isso que o dólar é uma referência ainda de valor globalmente. Por quê? Tem tesouro forte, é uma economia forte, relevante, e tem um poderio militar no final do dia. Ou seja, as duas coisas se comunicam, se conversam para quê? Para garantir com que o dólar seja de fato a reserva de valor internacional. E aí eu vou até te dizer, a China tem essa capacidade? Eu tenho minhas dúvidas, e eu vou dizer por quê. Porque para acumular dólar e dólar ser o padrão de reserva internacional, os Estados Unidos são deficitários. Se eles são deficitários, eles importam mais do que exportam, todo mundo acumula em dólar. A China, qual que é a estratégia? Exportar mais do que importar. Então, como é que você vai acumular em renminbi? É, sim. Então, nesse processo, no atual contexto, é muito difícil de ver uma substituição do dólar pelo renminbi, é muito pouco provável. Pode até acontecer numa questão comercial pontual, mas como reserva ou como uma moeda que vai ditar as transações internacionais, não é algo que está viável no horizonte de tempo que a gente está vendo aqui. E como que você enxerga então a estratégia do Trump visando as criptomoedas? Bom, criptomoeda eu tenho minhas reticências também, porque primeiro que criptomoeda não é moeda. Moeda, ela tem algumas características para ela ser moeda. A gente busca as funções da moeda, que é meio de troca, unidade de As pagamento, 3. reserva de valor. E quando a gente for ver na unidade, que a principal coisa é a questão da unidade de conta, o que significa unidade de conta? Que os contratos sejam denominados em moeda. A pergunta é: você topa vender a sua força de trabalho por Bitcoin ou por uma criptomoeda?
Que essa é a pergunta fundamental da moeda. A função de definir todos os contratos em economia é a principal função de moeda. Então, hoje, o contrato de trabalho é o contrato mais importante existente. Aí a pergunta que eu faço, você que está nos escutando aí, você que está nos escutando, você topa vender sua força de trabalho para o Bitcoin ou para uma criptomoeda? Qual é a oscilação? Você sabe se vai ter amanhã, se vai poder usar? E outra, vem Se a vai existir computação amanhã. quântica, será que não vai quebrar a Isso, criptografia? isso aí. Agora, quando você pensa no dólar ou no próprio real, mas aqui, obviamente, você está aqui no Brasil, você acredita no real. Mas pensa no dólar. Quantos porta-aviões tem por trás do dólar? A gente está falando de 11 porta-aviões nucleares. Então, ou seja, ele tem um tesouro forte, tem uma economia forte, e você sabe que amanhã não vai vir alguém e vai passar por cima do país e vai acabar com o país. Então você acredita, por isso você topa vender a sua força de trabalho por aquela moeda. Então, criptomoeda pode até ter o nome moeda, mas não é moeda porque não desempenha, das 4 funções da moeda, ele não desempenha plenamente praticamente nenhuma delas. Até porque você não consegue nem comprar pão na padaria de forma plena Hoje não, com de fato. criptomoeda. Realmente, concordo com você. Causa estranheza, né? Essa aptidão e essa vontade de falar tanto de criptomoeda sim, do Trump, né? Que é um baita cara inteligentíssimo, né? Pode ser que por trás, aí a própria moeda dele, no primeiro dia bateu US$ 70, né? Ele ganhou 2 bi em 2 dias, né? De dólares. Mas eu passei pela segurança. Se eu fosse falar o seguinte, vamos pensar que E se, não é meu caso, ok, longe disso, mas imagina que a gente fosse resolver criar uma organização criminosa. Eu vou querer transacionar em criptomoeda. realmente. Sim. Então, isso é um ponto também para ser colocado. Uhum. Dependendo do jeito que você entra, dependendo da criptomoeda que você está operando, e aí a gente tem que separar também o joio do Sim, trigo, óbvio. mas a gente tem que saber que existem operações ilícitas sendo feitas com esse tipo de instrumento. Que legal. Bom, estamos aqui há quase 1 hora. Passou muito rápido esse bate-papo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para gente, né, o Estreito de Malaca, assim, falar um Estreito de pouquinho, Malaca. Malaca, desculpa. Esse é um ponto muito importante, né, para a geopolítica internacional. Basicamente, sim, o Estreito de Malacca é uma região ali entre Singapura e a Malásia. Ali tem uma diferença ali de 50 quilômetros. E 50 km? 50 quilômetros. É um estreito bem apertado em que 80% do petróleo importado da China passa por ali. Então ele vem muito do petróleo importado da China vem do Irã, vem também da Rússia e passa ali grande parte. É o Estreito de Hormuz e pelo Estreito de Malaca. São 2 pontos importantes. Naquela região ali do Pacífico, os Estados Unidos têm simplesmente 400 bases militares. Nossa, 400 bases militares. E ali no Estreito de Malaga ele tem bases relevantes dos dois lados. E a gente está falando ali de alguns porta-aviões que ficam ali permanentemente. Então, ou seja, quem tá ali? Estados Unidos e basicamente os Estados só Unidos. Estados Unidos. Ali você tem a China, que obviamente é um play relevante, Sim, mas por isso que essa disputa do Mar da China é tão importante, porque ela é uma disputa que diz muito sobre as principais rotas comerciais e pelo controle também dessas principais passagens. E ali, obviamente, é um ponto muito importante. Então, o Estreito de Malaca ele é muito relevante hoje. Por quê? Porque grande parte da importação vem da China. E aí eu vou colocar mais um ponto aqui para a gente trazer nessa discussão. A China entendeu que o carro elétrico, ela entendeu que o carro elétrico era uma forma dela não competir com os Estados Unidos e com a União Europeia. Por quê? Porque ela estava muito atrás perfeito. ela sabia que o ganho marginal que ela ia trazer, ou a tecnologia, ela sempre estaria atrás do carro a combustão. O que ela faz? Ela investe na tecnologia do carro elétrico, isso tem apoio governamental, Fortíssimo. inclusive para quê? Para reduzir a dependência do petróleo e reduzir a sua vulnerabilidade relacionada ao Estreito de Malaca. Então, esse também é um outro ponto importante. Senhoras e senhores, hoje eu conversei com o Flávio Basílio, extremamente inteligente, muito legal. E para a gente finalizar, Flávio, quer falar alguma coisa, quer deixar uma mensagem para o público? Eu quero contar uma última história. Go Eu, ahead. eu fui representante do Brasil na operação entre Boeing e Embraer. E essa foi uma coisa extremamente gratificante. Infelizmente, naquele momento não deu certo, mas eu queria trazer uma história. Eu lembro que, basicamente, a Boeing veio muito agressiva tentando comprar a Embraer, e de fato, naquele momento, praticamente estava vendida aquela operação. Mas a gente, naquele momento, entendeu a Força Aérea Brasileira foi muito importante. A gente teve alguns atores também dentro da Embraer extremamente importantes, e a gente é, remodelou esse processo e colocamos algumas condições para aquela operação acontecer. E eu lembro que na primeira vez o CFO global
da Boeing, a gente teve uma reunião com ele, e ele veio extremamente agressivo, fazendo uma proposta, achando que estava resolvido. E naquele processo, o Brasil tinha vindo da crise, teve aquela retração da economia, bem debilitado no cenário internacional. Eles eram muito agressivos para comprar a Embraer e ofereceram uma proposta de comprar pelo valor de book extremamente desaforada e Abaixo. desrespeitosa. Uhum. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a Boeing ela também tem um problema relacionado à passiva atuarial dos relacionados aos empregados. O problema previdenciário da Boeing é importante e Sim. ela vinha com um atraso muito sensível de produção de aeronaves, da renovação da frota de aeronaves e estava com problema com o 737, ela também estava com problema nessa operação. E a Embraer conseguiu, talvez uma das poucas empresas do mundo que conseguiu colocar 2 aeronaves em funcionamento, 2 novas. Ela pegou o E2, o novo projeto, e o KC-390. Então, a engenharia da Embraer é extraordinária, e era isso que a Boeing queria. E eles entraram propondo, então, uma proposta hostil para comprar, para que o Brasil desse o aval nessa operação. E eu falei isso, o Brigadeiro Rossato estava junto, o Brigadeiro Araújo. Eu falei assim: nessa proposta que a Boeing está fazendo para a Embraer, o governo brasileiro faz para a Boeing. O governo brasileiro compra a Boeing nessas condições. É mesmo. Aí ele ficou ofendido. Eu falei: então, a partir de agora, a gente vai discutir de forma séria, porque dessa forma a gente não vai ter negócio. E a gente colocou os parâmetros, acabou avançando, o governo brasileiro deu o aval e depois a Boeing acabou trocando o comando e a operação não aconteceu. O que foi ótimo para o Brasil, porque a gente está vendo que a Embraer, naquela visão de Baita, mano. Tríplice Hélice, continua sendo uma Sim. empresa que nos dá muito orgulho e é uma empresa brasileira. Então, Eu particularmente ganhei muito dinheiro com a Embraer, cara. Eu comprei as ações a 6,60. Assim, e hoje tá, acho que 60 pau, 58. Eu, assim, e tinha um amigo meu, na época que tava 20. Eu falei, cara, eu comprei isso aqui a R$ 7. Tá 20, eu acho que vai bater 50. Compre. Não, não vou comprar. Eu falei, compra, cara. Não comprou. Até hoje a gente no churrasco brinca. e todo mundo achou que a Embraer não ia E não ia. conseguir Exatamente isso. competir de igual para E igual, e olha o conseguiu. que aconteceu. É, isso E aí. se a gente vê o que ela, a inovação, a capacidade Perfeito. produtiva dela é uma coisa fantástica. Que Aí legal. cabe falar de Você teve Embraer, o o nosso dedinho ali. orgulho. Muito legal. O mais importante até pouca Não gente é sabe disso, aceitado que o o governo senhor. brasileiro falou assim: nessas condições a gente compra a Que Boeing legal, hein, também. cara. Muito legal. Obrigado por vir. Foi um Obrigado por prazer. compartilhar um pouquinho da tua experiência. Conta com a gente, tá? Foi um grande prazer. Valeu, galera. Se inscreve e compartilha no canal, tá bom? Um abraço. Até mais. Valeu.